Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Meditando em Deus e hoje nós vamos falar o Salmo de número 43. É um salmo que mostra o anseio que todo cristão deve ter pela casa de Deus, pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. Também é um salmo que pleiteia a justiça do Senhor e a graça de Deus sobre as nossas vidas em meio àqueles que se levantam contra nós. Então preste atenção, abre o seu coração para aquilo que Deus vai falar através da sua palavra. O salmista diz no Salmo de número 43, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. E ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Tremendo, né? Que palavra maravilhosa para abençoar a sua vida e o seu coração. Então aqui o salmista começa dizendo, faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Naquela época, o salmista, provavelmente aqui Davi, ele sofria como rei de Israel, ele sofria tremendamente o levante de outras nações, de outros povos contra a sua nação. Ele era odiado pelos seus inimigos, as nações que estavam ali ao redor. Então, diante dessa crise de alma do salmista, diante dessa dificuldade que ele estava enfrentando, ele coloca diante de Deus a sua causa. Ele coloca diante de Deus e pede e invoca a justiça de Deus sobre a sua vida. Talvez você esteja vivenciando esse tipo de situação. Talvez você tenha uma causa na justiça, uma situação que esteja pendente diante dos governos, diante dos órgãos, responsáveis para julgar a sua causa. Querido, coloque isso diante do Senhor. Espere em Deus, como diz esse salmo. E não só espere em Deus, invoque a justiça de Deus a seu favor. Se você é filho de Deus, você tem Deus ao seu lado, você tem os anjos do Senhor disponíveis para trabalhar a seu favor. Ore pedindo ao Senhor que envie anjos sobre aquela causa, sobre aquela situação na justiça, para que esses anjos estejam trabalhando ao seu favor. A Bíblia diz em Hebreus que os anjos de Deus são ministradores de Deus para aqueles que vão herdar a salvação. Então você tem direito de pedir essa herança, essa promessa de Deus, de ter os anjos de Deus trabalhando ao seu favor e a graça de Deus sobre a tua vida para que as situações de justiça, as situações que estejam pendentes na sua vida sejam resolvidas. Porque, como diz aqui o salmista, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso justo juiz. Não tem por que nós ficarmos acuados, amedrontados diante dos inimigos, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas. O salmista diz no versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade. Nós precisamos da luz da palavra de Deus, nós precisamos desse entendimento na nossa mente, no nosso coração, nós precisamos da verdade de Deus consolidada na nossa alma, na nossa vida, para que realmente a gente cada dia mais se aproxime de Deus, viva uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida agraciada por Deus, a vida abundante que Jesus promete para nós, a vida vivida no máximo do nosso potencial, se nós tivermos a luz de Deus, a verdade de Deus, e essa verdade nos guie, ela nos levará à presença de Deus, que aqui representa o Santo Monte no versículo 3 e os tabernáculos do Senhor. Quanto mais nós vivemos na presença de Deus, nos tabernáculos de Deus, no Santo Monte do Senhor, que representa essa presença abençoadora, essa glória graciosa de Deus sobre as nossas vidas, mais desejo nós vamos ter de, como diz o versículo 4, andar no altar de Deus, que é a nossa grande alegria. Cada dia vamos ter mais alegria na nossa vida, no nosso coração, vamos ter mais vitórias no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. É o nosso Deus, é o Deus que nos guarda, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que é a nossa grande alegria, o nosso motivo de regozijo. Nosso regozijo não está nas circunstâncias, nosso regozijo não depende de homens.
A nossa alegria, a nossa felicidade não depende de tudo ir bem, não. Mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, das mazelas da nossa alma, dentro dos conflitos, como nós vemos aqui no versículo 5, né? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui o salmista estava vivendo um conflito no seu interior, na sua alma, uma perturbação de alma, uma angústia, um abatimento de alma. Mas ele lembra para o seu próprio coração através da sua voz, porque isso aqui é um cântico. Era um cântico que era feito, onde um ia cantando na frente, voltando do exílio, voltando de algum lugar, indo para a casa do Senhor, indo para os tabernáculos do Senhor. Eles cantavam isso. E no final desse salmo, está aqui o segredo. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tinha essa convicção de que Deus, que se ele esperasse em Deus, Deus ia agir, Deus ia se mover, e ele ainda ia louvar o Senhor, porque ele coloca aqui: a ele meu auxílio e Deus meu. Fala de um Deus meu, fala de um Deus pessoal, de um Deus que não está distante, de um Deus que é transcendente, mas também é imanente. Ele está para além de nós, mas ele também está em nós. Através da sua presença gloriosa, nós servimos a um Deus que é pessoal, um Deus que se importa com você, um Deus que opera maravilhas, um Deus que é a fonte da nossa alegria, um Deus que é o nosso auxílio, um Deus que nós podemos esperar, podemos colocar a nossa esperança e ter a convicção que um dia ainda louvaremos a Deus, engrandeceremos o seu nome pelos grandes feitos de Deus na nossa vida. Por isso, não deixe a sua alma se abater, não deixe a sua alma se perturbar. Peça ao Senhor que Ele envie a sua luz, a sua verdade, para que essa luz e a verdade de Deus guie você à presença abençoadora do Senhor, e para que também o Senhor julgue a tua causa, a tua necessidade, as tuas dificuldades, os teus problemas. Coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5 diz isso: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de vós. E Jesus também fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas. Descansa a tua alma no Senhor, porque o Senhor é bom, porque Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que cuida de ti. A sua fortaleza, o seu refúgio, a sua força vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e que a graça e a paz de Deus venha sobre você através desse lindo salmo, o salmo de número 43. Compartilhe, curta lá o nosso canal, divulgue para outras pessoas a palavra de Deus. Que a bênção do Senhor venha sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço.